Oi, oi, gente! No tutorial de hoje a gente vai aprender como criar o jogo Space Invader usando o microbit. Para começar, a gente vai nas variáveis e a gente vai precisar criar três tipos de variáveis diferentes. Nossa primeira variável que a gente vai criar vai ser a do tipo jogador. Ela vai ser o nosso personagem que a gente controla no jogo. Nossa segunda variável vai ser o nosso inimigo, quem a gente está combatendo. A nossa terceira variável, ela vai ser a variável chamada tiro, que vai ser o nosso ataque. Vai ser ele com que a gente vai atacar os nossos inimigos. Depois desse passo, a gente vai para os blocos dos básicos e a gente vai definir como o nosso personagem vai surgir. A gente usa o bloco no iniciar para toda vez que o jogo iniciar, o nosso personagem já aparecer na nossa tela do nosso microbit. Daí a gente vai usar dos blocos da variáveis o tipo definir. E o que a gente quer definir aqui é o nosso jogador. A forma que a gente quer definir ele é na nossa tela, então a gente vai precisar usar outro tipo de bloco, que é o nossas funções dos jogos, em que ela vai criar um sprite, que seria um pontinho no nosso microbit, e uma posição definida. Ali ele foi criado automaticamente na posição 2 e 2, mas a gente quer que ele comece da parte inferior, então a gente altera a posição de y de 2 para 4. E desse modo a gente consegue ter o nosso jogador ali na parte inferior do microbit. Agora que a gente já criou essa parte, a gente vai criar a parte de movimentação do personagem. Nos blocos input, a gente vai selecionar o A como botão e vamos definir como o nosso personagem vai se movimentar. Depois de a gente definir no bloco input, a gente vai para os blocos de jogo e vai definir como o nosso jogador vai se movimentar. Como a gente está trabalhando com o botão A gente vai definir o A como sendo um movimento para a esquerda. E se a gente quer que ele se mova para a esquerda, então o nosso movimento ele tem que ser negativo. E sempre vai ser 1, porque ele vai movendo um LED de cada vez. Agora que a gente já definiu como a gente movimenta com A, a gente vai fazer o mesmo processo, só que para o B. A gente muda o botão para o B e a gente faz o mesmo processo que a gente fez anteriormente. A gente vai no jogo, a gente escolhe o nosso bloco de mover, a gente altera o sprite para o jogador, que é quem a gente está trabalhando agora, e nesse caso ele vai ser positivo, porque a gente quer que ele se movimente para o lado direito. E é assim que fica um funcionamento inicial do nosso jogo. Cada vez que você clica em um botão, ele movimenta o personagem a uma casinha para o lado que você clicar. Agora que a gente já fez essa parte, a gente vai ter que criar a parte em que a gente usa o nosso ataque, que é o tiro. E para isso a gente vai usar as teclas A e B em conjunto. Toda vez que a gente clicar na nossa tecla A e B, a gente quer que o nosso tiro aconteça. A forma que a gente define essa parte, ela é bem similar a como a gente define o movimento. A diferença é que a gente quer agora definir o tiro, né? E a gente quer também que ele se movimente de uma forma diferente. Então a gente vai lá no bloco jogo, daí a gente vai criar uma sprite da mesma forma que a gente criou para surgir o nosso personagem, nosso jogador, só que agora a gente também vai fazer com que essa sprite ela surja a partir, né, essa sprite, quando eu falo sprite, é cada LEDzinho do microbit, que ela surge a partir de um ponto inicial X e vá até um ponto Y. No caso aqui, a gente está definindo como jogador X e depois a gente define como jogador Y. Então o que a gente basicamente definiu aqui que o tiro vai surgir de uma posição do X e ir até uma posição Y. Depois disso, a gente vai agora criar um laço de repetição, porque a gente quer que isso aconteça de uma quantidade de vezes. No caso aqui, a gente quer que aconteça 4 vezes, que é a quantidade de casas que ele vai ter que se movimentar. Daí a gente volta no nosso bloco jogos. Agora a gente
a gente vai no bloco alterar e a gente vai definir o nosso tiro para que ele se altere de uma a uma casa. Então a gente tem aqui o nosso personagem principal e a gente quer que ele se movimente em linha reta, subindo, né? E como a gente quer que ele suba, esse número ele tem que ser negativo. Então agora a gente vai lá no básico, que agora a gente vai definir uma velocidade para que o nosso tiro se movimente. A gente não quer que ele se movimente muito rápido, mas nem muito devagar. Então a gente define esse movimento dele para 30, que é o que a gente usa no bloco pausa. Depois disso, depois que o nosso tiro faz toda essa trajetória, a gente vai querer que ele desapareça, então a gente vai deletar ele. Toda vez que ele chega até o ponto final, ele vai ser deletado. Então a gente define nos jogos deletar tiro. Criando essas três partes, né, do nosso jogo, a gente agora vai para nossa penúltima parte, em que a gente vai iniciar com um bloco sempre, que é o nosso bloco de repetição, né? Ocorre todas as vezes que que o nosso microbit inicia. E agora a gente vai criar, através do bloco sempre, os nossos inimigos, que eles vão surgir de forma indeterminada, né? Então eles não têm um quesito de parada. Por isso que a gente usa o bloco sempre. Daí a gente vai nas variáveis e a gente define os nossos inimigos, né? Porque a gente quer que ele se movimente de uma certa forma, da mesma forma que a gente fez para o tiro e da mesma forma que a gente fez para o nosso jogador, só que eles vão ter que se movimentar de uma forma aleatória. Então, depois que a gente a gente usa o bloco de definir nas variáveis, a gente usa o bloco de criar novamente, mas agora no de jogo. E depois disso a gente vai no bloco de matemática, porque a gente quer criar essa aleatoriedade. E nos blocos de matemática a gente pode escolher que ele se movimente de uma forma aleatória. Só que nesse caso aqui, a gente quer que ele se movimente de 0 até 4, que é a quantidade de casas que que o nosso inimigo vai andar, né? Descendo, até encontrar o nosso jogador. Depois disso, a gente vai usar o bloco de loop, de repetição novamente. Agora, é, a gente também vai repetir 4 vezes, porque a gente continua com a mesma lógica que ele só vai movimentar 4 casas. Depois a gente vai no bloco jogo novamente. E a gente vai escolher o nosso bloco de alterar. Só que nessa vez a gente vai usar o inimigo. E a gente vai alterar ele a 1. E isso é essa parte do alterar que faz com que ele se movimente. Então ele está se movimentando de 1 a 1. De um LED a cada LED, 4 vezes. É isso que se representa esse bloco de repetição. Como a gente não quer que o nosso inimigo também se movimenta de forma muito devagar ou de forma muito rápida, a gente define essa pausa para 500, que é o que define como ele vai se movimentar. Depois disso, depois que o nosso inimigo chega até o final, da mesma forma que a gente fez pro tiro, a gente vai fazer com que ele desapareça. Então a gente deleta o nosso inimigo. Você pode notar aí que ele está se movimentando lá da forma errada. Por quê? Porque ele está no nosso eixo X em vez do nosso eixo Y. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele se movimente de forma que ele desça até o nosso personagem, até o nosso jogador. Vocês podem notar, agora ele está funcionando da forma correta. Então a gente vai ter que voltar lá no nosso botão AB e a gente vai criar um bloco de condicional. Por que eu não criei esse bloco de condicional antes? Porque se eu tivesse criado esse bloco de condicional antes sem criar um bloco, os nossos inimigos, ele ia dar um erro. E esse bloco de condicional que eu estou criando, que é o se, ele vai ser exatamente se referir aos nossos inimigos, a forma como o tiro e os nossos inimigos interagem. Nesse caso, depois que eu seleciono o bloco se, eu vou selecionar o bloco de delete. Porque o que eu quero criar aí nesse si é que quando o nosso tiro atinja um inimigo, o inimigo ele seja deletado, como vocês podem ver. E toda vez que um tiro acerta um inimigo, eu também recebo um ponto, né, na pontuação de jogos. Vocês podem ver que
Na condicional se, eu coloquei por último nessa parte da condicional, mas vocês podem colocar desde o início. É só porque realmente eu falei e acabei esquecendo de colocar. Mas o que eu basicamente estou dizendo é que se o inimigo encostar no tiro, ele é deletado. Agora a gente vai finalmente para nossa parte final, né? Em que a gente vai definir como o inimigo e o jogador eles se interagem. A gente inicia com um bloco sempre, do básico, e depois a gente inicia com uma condicional. Essa condicional, ela vai definir como como o nosso inimigo e o nosso jogador vai interagir. Então, o que ela diz aí é o seguinte: se o inimigo encostar, no nosso caso, no nosso jogador, né, ele vai ocorrer algo que esteja dentro da nossa condicional se. Você pode notar aí que eu me confundi, né? Eu pensei que eu tinha pego o jogador, mas eu acabei pegando o tiro. E por isso que tá dando essa mensagem de erro, porque tá dando um conflito entre as duas condicionais. A condicional que eu criei anteriormente e essa condicional de agora. E mas nesse bloco eu basicamente defino se o nosso inimigo encostar, né, no nosso jogador, o nosso jogador ele morre e acaba o jogo. E a gente usa o bloco de definir jogo. Agora eu corrijo, né, e defino para jogador. Daí agora a gente vai testar aqui no próprio no Microbit, no emulador dele, para ver como ele está funcionando. Vocês podem ver que o tiro funciona normalmente, que a movimentação também. E agora vocês podem ver como que o jogo funciona no próprio Microbit. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Escola Shine, modelando futuros inovadores, empreendedores e líderes.